Edgar Morin, grande filósofo contemporâneo, acabou de lançar uma obra chamada Lições de um Século de Vida. Essa obra, vamos dizer assim, ela é uma revisitação de Morin sobre a sua vida e, em certo sentido, a constituição dele como sujeito. E ela tem muitos ensinamentos importantes ali sobre o que nós devemos aprender hoje do que eu vou conversar com vocês aqui, que é a ideia de a aquisição de um conhecimento específico e como esse conhecimento ele às vezes atrapalha a gente enxergar a realidade em sua totalidade. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ler um trecho aqui da obra para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Diz assim: a identidade única e múltipla. E aí ele diz: quem sou eu? Eu respondo: eu sou um ser humano. Este é meu substantivo. Sou mais adjetivos que substantivos. A importância variável segundo as circunstâncias. Eu sou francês de origem judia sefardite, particularmente italiano e espanhol. E aí ele vai explicando várias coisas da vida dele. O que eu quero dizer? O Edgar Morin ele é um cara que ele usa muito aquele preceito do filósofo chamado Michel Montaigne, que é o quê? Mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Nós, hoje, que fizemos universidade e que fizemos algum curso superior, nós em grande medida, a nossa formação ela é específica. E o que eu quero dizer com isso, com essa formação específica? Ela trata apenas, única e exclusivamente de um assunto e não deixa em nenhum momento a gente enxergar a totalidade das coisas. Quando eu falo totalidade, o que eu estou querendo dizer? O fato da gente compreender isso que o Edgar Morin falou, das circunstâncias. Por exemplo, eu quero compreender por que muitas pessoas adoecem hoje. Será por conta de uma mera aquisição biológica? Não, a gente sabe que existe toda uma dinâmica da sociedade que faz com que as pessoas trabalhem demasiadamente e, nesse sentido, faz com que elas adoeçam. Então, a relação entre trabalho e saúde e a constituição do sujeito, ela é imprescindível para a gente compreender um determinado assunto. É exatamente isso que o Edgar Morin ele tenta nos explicar por meio de outras palavras. Ele é o autor da ideia de complexidade. O que é a complexidade? Os conhecimentos eles não estão separados. Eles são únicos e múltiplos. Isso a gente vê de uma maneira bem clara na obra Os Sete Saberes necessários à educação do futuro. E lá ele faz toda uma construção muito interessante de como deve ser essa nossa construção do conhecimento. Ou seja, o que eu quero dizer? A construção do nosso saber, ela não pode ser, por exemplo, específica. Se eu sou engenheiro, eu vou ter só saberes relacionados à engenharia. Se eu sou economista, por exemplo, e não entendo a dinâmica de um Estado, eu sou um burro. Eu tenho que entender essa compreensão como um todo. Se eu sou um filósofo e não compreendo também a dinâmica do Estado e da sociedade como um todo e as constituições que fazem com que as pessoas sejam o que são hoje, não de nada vale. Então, o que é importante aqui tirar como lição de Edgar Morin? O saber, ele é complexo, ele é único e múltiplo. E dentro dessa unimultiplicidade, a gente tem que ampliar o horizonte para compreender determinadas situações. Isso não é somente válido para aquele que está na escola e na academia, não. Vale para todas as pessoas. O que eu quero dizer? Se você quer entender
determinados conhecimentos, determinadas situações, como por exemplo agora a questão da pandemia. Por que morrem mais negros? Por que mais pobres morrem? Por que morreu muito motorista de ônibus, como diz? Qual é a relação disso dessas pessoas trabalhadoras e por que elas morrem? Então, você tem que ampliar o seu olhar para entender determinados acontecimentos. É justamente isso que podemos aplicar das ideias de Morin, que é a ideia da complexidade. A gente analisar a realidade de uma maneira não somente com um instrumento, mas utilizar vários instrumentos no sentido da gente ter um olhar muito mais amplo e, portanto, mais qualitativo. Hoje nós vivemos numa sociedade em que privilegia a ideia de informação, que é a sociedade da informação. E a gente adquire demais essas informações que não se transformam em saber. O que eu quero dizer com isso? É como se fosse um saber jornalístico. Eu leio hoje e quando for amanhã esse saber ele já não tem validade nenhuma. E a experiência que eu tenho com aquilo, por exemplo, de eu interiorizar isso, de eu poder refletir, analisar e compreender de uma maneira mais profunda, com a informação isso não passa. Por quê? Ela é altamente descartável. É como se fosse uma mercadoria que eu compro agora e no momento seguinte eu vou e descarto. Mas não é assim. Para a gente ter um desenvolvimento de uma inteligência qualitativa, a gente precisa ter mais referenciais. Ou seja, entender e ler várias narrativas para compreender e até, por exemplo, criticar. Por que, por exemplo, os bolsonaristas pensam assim como pensam? O que faz com que eles se constituem enquanto sujeitos e que faz defender, por exemplo, o negacionismo? O que é o negacionismo para eles? E quais são os argumentos? Faz sentido ou não faz sentido? Essas questões elas têm que ser levantadas e a gente tem que ampliar o horizonte no olhar no sentido de compreender de uma maneira mais aprofundada o problema. Não adianta, por exemplo, a gente ficar compreendendo a realidade por um instrumento apenas. Ou seja, os instrumentos estão aí para serem confrontados, os saberes estão aí para serem confrontados. Um último exemplo para vocês entenderem. Nós aqui, latino-americanos, nós somos um continente marcado pela ideia de colonização. Como que nós, por exemplo, brasileiros, nós fizemos uma live já com o Romero Venâncio Claus e o Gonzalo Rojas, por que nós brasileiros, nós utilizamos saberes mais europeus, que nem eu estou falando aqui de um filósofo europeu, e, por exemplo, a gente não fala de um Álvaro Vieira Pinto, de um Manuel Bonfim, de um Silvio Romero, ou de um Gabriel Garcia Marques, ou de um Leopoldo Zea, ou, por exemplo, do Henrique Dussel, Eduardo Galeano, ou Lucrécia Martel no cinema, e por aí vai. A gente, por conta dessa colonização, e isso como influi a gente no nosso modo de ser, estar e pensar hoje. Tudo isso é preciso que a gente entenda, a gente tem que ler de tudo. É isso que eu falo para vocês. A gente tem que ler de tudo. Até, por exemplo, literatura ruim para a gente poder compreender e criticar. Existe um erro profundo na esquerda, por exemplo, que gosta de criticar Olavo de Carvalho, mas nunca o leram, a maioria. Para entender como que se constrói o pensamento desse ser energúmeno, como é desenvolvida as suas ideias e como que ele tem um alcance muito grande em relação às pessoas pelo desenvolvimento dos seus saberes, eu tenho que ler esse cara sim.
Marx não fazia isso? O que eu estou querendo dizer não é comparando Marx com os autores que ele leu, com Olavo, não. Eu estou querendo fazer a comparação no sentido de que Marx, para compreender a dinâmica da sociedade capitalista, e se vocês observarem o Capital, tem literatura, tem clássico, tem economia, tem de tudo ali saber. Então nós temos que fazer exatamente isso. Temos que ter saberes de todas as áreas, tudo. Vou dar um exemplo. Manuel Bonfim. Manuel Bonfim é um médico e é um grande teórico brasileiro que escreveu sobre a América Latina e ele tem um livro belíssimo chamado Brasil Nação. É um cara extremamente culto que tem uma erudição muito grande e tem a formação médica. Isso não impede dele ler outras coisas. Edgar Morin, por exemplo, também ele tem formação em geografia, direito e história, se não me engano. E ele fala de tudo. Álvaro Vieira Pinto, um grande filósofo brasileiro que ninguém conhece. A formação dele também é em medicina. O cara tem formação em física, deu aula de filosofia. É um dos grandes teóricos brasileiros, por exemplo, Paulo Freire, bebeu na fonte de Álvaro Vieira Pinto na ideia de consciência ingênua. E aí a gente tem vários outros que têm outras formações e que têm essa questão, como por exemplo Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, e por aí vai. Drauzio Varela, hoje mais contemporâneo, que é médico e tem uma formação literária bem interessante. Então o que eu quero dizer com essas personalidades que eu falei? Que nós devemos ter uma ampla formação cultural e não uma formação única, exclusivamente específica, porque isso é medíocre. Isso é a pobreza do conhecimento. Por exemplo, eu tenho uma formação específica. Eu posso ter formação específica, mas eu tenho que ter um olhar amplo. Não adianta eu falar, eu só sei falar disso, eu só sei falar daquilo. Não. Tem que ler de tudo, conhecer tudo. Tem que analisar, compreender a realidade em sua totalidade. Se eu não compreendo a realidade na totalidade, tudo que está acontecendo, que a ideia da pandemia desenvolvendo aqui no Brasil tem a ver com o desenvolvimento do sistema capitalista que vai privilegiar determinadas classes sociais que não estão tão atingidas e outras estão mais atingidas, há uma relação muito específica aí de precarização do trabalho e com o desenvolvimento econômico, social e político dessa sociedade que vai privilegiar algumas pessoas e outras não. Se eu não compreender isso, eu só compreendo que algumas pessoas morreram por conta da pandemia, mas não é isso. É muito mais além do que isso. Então, o que eu trouxe aqui do Edgar Morin é um ponto de partida para vocês entenderem que a realidade é única e múltipla, que nem o Edgar Morin falou aqui, a identidade única e múltipla. Repetindo, quem sou eu? Eu respondo, eu sou um ser humano. Este é o meu substantivo, mas eu sou mais adjetivos de uma importância variável segundo as circunstâncias. Ou seja, nós somos muito mais coisas do que uma única, exclusivamente específica. E a nossa constituição, enquanto ser humano, é justamente isso também. É uma constituição ampla. Tem uma música da Ana Carolina com o seu Jorge no álbum que fala a unimultiplicidade. Esse conceito cabe certinho aqui nesta obra aqui que eu acabei de ler para vocês aqui, que é esta obra aqui. Eu sugiro que vocês leiam, acho que aqui não dá para ver. Lições de um século de vida, Edgar Morin. Então, sugiro que vocês leiam esta obra muito importante e que é isso que a gente tem que fazer, ler as coisas e extrair determinados ensinamentos que vai nos proporcionar
numa atuação melhor, cada um dentro da sua área, e vai nos fazer melhorar enquanto ser humano. A aquisição de saberes, eles servem para nos tornar mais humanos e não somente para ser erudito e oprimir os demais. O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham entendido aqui que eu peguei um ponto específico de Edgar Morin e fiz uma outra explicação. Fui muito mais além do que o texto dele, tá? Ou seja, estudem. Temos que estudar para compreender a dinâmica e sair desse âmbito da mediocridade. Tá certo? Até mais.